Bom dia, irmãos. Bom dia. Essa questão da chuva, essa música me lembra bem o meu sogro. Quando a igreja cantava muito essa música, aqui ele frequentava, na época de final de ano, por exemplo, ele dizia: não sei por que tanto esse povo pede para chover. Se chover mais ainda vai arrebentar tudo aqui, gente. Não pode cantar essa música, não. E eu fico lembrando que chuva tem muito a ver com esse mover de Deus, né? Ou seja, é uma comparação. As chuvas serôdias, que a Bíblia diz, ela trazia vida. As plantas cresciam e cresciam por causa das chuvas que caíam e regavam a terra. A chuva faz isso. E quando o salmista ora para dizer: ó Senhor, vem Senhor e abençoa Senhor e derrama, faz, ó Deus, como nas torrentes do Neguebe, é porque as chuvas fortes e intensas que caíam no deserto do Neguebe traziam as torrentes do Neguebe, e um rio que ficava seco todo ano. Na época da chuva, das torrentes, formava-se um rio muito grande no deserto do Neguebe. Ainda forma esse rio. E ao redor do rio, vida brota, e o rio traz vida para o deserto do Neguebe. Então, pensando nessas coisas, a gente lembra que, seja em forma de chuva forte ou em forma de chuva serôdia, chuva fraca, se vem do Senhor é sempre bênção, né? É sempre para que a gente cresça. Eu quero ler Gênesis capítulo 22, quero ler até o verso número 18 e rapidamente compartilhar com os irmãos algumas perspectivas que nos trazem a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, a história de Abraão e Isaque. Eu creio que os irmãos, se nunca leram, já ouviram falar sobre o sacrifício de Abraão, ou de Isaque por Abraão, né? E diz assim a palavra: e sucedeu que depois dessas coisas, Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o jovem iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão uma lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondendo Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. E havendo ele chegado ao lugar onde Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, e o amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Fala comigo: ufa. Isso, o alívio de Abraão, mais ou menos assim: eis-me aqui. Então disse o anjo:
Não estendas a mão sobre o jovem e não lhes faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, visto que não me negastes teu filho, teu único filho. E nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a perceber aquilo que teu Espírito nos fala e como alimentas a nossa necessidade hoje, como nos instruis e como nos ajudas. Portanto, Senhor, conforme já oramos aqui hoje, ao Senhor toda a glória e toda a honra, e a nós, Senhor, a nós, a submissão e o desejo de estar ao teu lado. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e ensina-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E ainda com duas circunstâncias me moveram a pensar um pouco com os irmãos, a refletir um pouco nessa manhã, nessas questões, como a experiência de Abraão com seu filho. E as circunstâncias são o que é que nós cremos e como é que nós vimos, como nós enxergamos Deus. Parece-me que o pouco conhecimento de Deus, da nossa própria parte, do caráter de Deus, da santidade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, da manifestação divina, nos faz às vezes ter compreensões também diferentes acerca de na nossa caminhada. E posso dizer que muitos de nós, como pais, usamos tais expressões ainda, quando poderíamos mostrar a manifestação do caráter, da bondade, do amor, da justiça, da santidade de Deus. E uma das coisas que eu vi nessas semanas, não sei se foi nessa ou na outra passada, de um amigo que teve uma doença muito séria, muito grave, e quase morreu, mas foi um período assim, longo de doença. Ele ficou bem, mas bem definhado mesmo. E esse amigo, ele tinha, em anos passados, ele tinha passado por um divórcio. E aí então as pessoas vinham e diziam para ele: você está nessa enfermidade por causa do seu pecado. Você está passando por isso porque você pecou.
e Deus não perdoou o seu pecado. Você vai morrer, cara. Você já pensou alguém ouvir isso? Como é que você se sentiria numa condição dessas? Você pensaria, esse pecado não tem perdão, oh Deus. E, bom, deu que esse amigo melhorou e ficou bom, graças a Deus, ele está bem. Ele compreendeu algumas coisas que Deus manifesta na vida dele, ele precisa disso, mas essa palavra sempre ficou como os amigos de Jó, como aquelas acusações que se levantavam contra ele. E aí nós determinamos o que é que Deus quer, o que é que Deus não quer. Nós determinamos o que é que Deus gosta, o que Deus não gosta. Nós determinamos até como Deus vai agir. E como se Deus não tivesse liberdade e não tivesse toda a possibilidade de agir por si mesmo. E nós esquecemos das manifestações graciosas de quem é Deus e como Ele trata com cada um de nós. E sempre que Ele trata com cada um de nós, não importa se é para correção ou se é mesmo por causa de alguma coisa que precisa ser trazida à tona, Ele sempre age na perspectiva do seu amor, do seu cuidado. Porque Ele é Deus. Porque um dos seus atributos mais relevantes manifestado aos homens é o amor. E porque a santidade de Deus é algo inegociável, Ele é único. E quando nós lemos para Abraão, e essa segunda perspectiva, é que nós entendemos quando vem essa pergunta assim: você poderia oferecer tudo de si? Você tem coragem de entregar tudo de si ao Senhor? Você entrega tudo ao Senhor mesmo, coloca tudo nas mãos do Senhor? Aí a gente pensa, meu rico dinheirinho lá no banco. Minha esposa tão linda. Meu filho. E é nesse contexto que que Deus manifesta a Abraão para falar assim: Abraão, olha, pega teu filho, teu único filho. Quando nós olhamos isso, nós olhamos com aquele olhar tão pesado, né? Nos parece tão, especialmente quem é pai e mãe, com um olhar assim tão. Quando ele tem 100 anos de idade, a esposa tem 90 anos de idade. Se isso acontecesse aqui, João Monlevade seria anunciado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é verdade? Então você imagina que esse menino agora ele vai crescendo e ele cresce dentro da perspectiva de que ele é um reizinho. É o menino mais amado de toda a terra. É o menino mais querido e requerido por toda aquela região ali. E esse menino agora é o xodó de Abraão e Sara. E o problema não é esse, que tinha que ser sim, deveria ser sim. O problema é quando esse menino começa a tomar um lugar que não deveria no coração de Abraão. E Deus está chamando Abraão aqui, não necessariamente é para matar o seu filho, executá-lo fisicamente, mas chamando Abraão para que o seu filho, ou seja, o governo do seu filho, fosse morto no seu coração, se estabelecesse um reino e ele percebesse que havia um rei, e que esse rei é soberano, conforme cantamos aqui agora, e que esse rei que é soberano é que deve ocupar o primeiro lugar. Amém, irmãos? E quando nós olhamos para essa palavra, quando agora a expressão teu único filho aparece várias vezes para dizer teu único filho, e quem disse é o anjo, teu único filho, novamente teu único filho, não está falando do único, mas do único valor. Aquilo que é mais importante. Se aquilo que é mais importante para mim, minha esposa, meu filho, dinheiro eu não tenho, mas se tivesse,
é se isso toma o lugar de Deus na minha vida. É se isso toma o lugar do altar, no altar. É se isso se assenta no trono e toma o primeiro lugar. E Deus convida a gente, Deus convida Abraão agora, como que numa palavra de autoridade, chama Abraão, fala: Abraão, você vai pegar teu filho, teu único filho, e ir para o lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão obedece. Ainda que relutante, claro, ainda que o coração sangrava, como diz a música que nós cantamos, não é mesmo? Ainda que era assim, ele pega o seu filho, caminha 3 dias, e depois ele vê o monte e vai pegar o seu filho, novamente caminhar sozinho com ele até o monte. E aí vem a pergunta mais difícil que ele poderia ouvir, quando o filho disse: pai, aqui está, né, o fogo, a lenha, o machado, o cutelo, enfim, está tudo aqui, Senhor. Mas onde é que está o cordeiro? E Deus havia pedido a Abraão o mais importante: onde é que está o cordeiro? E a resposta de fé. Entende isso, irmãos? A resposta de fé. Deus proverá para si o cordeiro. Se você consegue ver Jesus Cristo nessa expressão, diga aleluia. Talvez Abraão não soubesse, tivesse consciência tão grande. Talvez olhasse para Isaac e pensasse: não, mas o Senhor que me deu você há 12 anos atrás é o mesmo Senhor que vai prover o necessário. Se o milagre aconteceu no passado, acontece agora também. Talvez olhando para essa perspectiva de fé, isso é lindo demais. Mas o que ele está manifestando aqui, que Deus proverá para si o cordeiro, é que Deus não está requerendo necessariamente de Abraão o filho, mas de si mesmo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que Deus está oferecendo o seu melhor, seu mais precioso. E talvez Abraão nos ensina, com essa palavra, com essa expressão, que a gente precisa deixar de ser tão mão fechada, não só com nossos bens, não, com tudo que nós somos e temos, com tudo que nós vivemos, as perspectivas de nossa caminhada. Porque uma coisa nós sabemos, se cremos realmente, é que seja o que for, e seja onde for, e seja como for, Deus proverá para si o cordeiro. E essa era a grande palavra de fé nos lábios de Abraão. Ele continua a caminhada e vai fazer aquilo que entendia que Deus estava pedindo. É bom dizer que os povos pagãos faziam isso. E Deus o impede, porque Deus não requer sacrifício humano. Deus requer coração quebrantado e contrito que o adore em primeiro lugar. E ainda que os povos da terra fizessem isso, o Senhor é diferente. E então Deus fala a Abraão: olha, porque você não me negou o seu melhor. Porque apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala o seguinte: se ele nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também e com ele todas as coisas? E o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus que deu o seu melhor, seu próprio filho, não nega. Quem dá aquilo que é mais precioso não tem o menor problema em dar aquilo que é menos precioso.
Quem dá aquilo que é de maior valor, tem nenhum problema em dar aquilo que para ele não tem valor. E quando o apóstolo Paulo diz isso, nos lembra que Deus fala com Abraão assim: porque você deu o seu melhor, porque você ofereceu tudo que você tinha, porque você ofereceu o tesouro do seu coração. Como diz lá em Lucas capítulo 12, verso 34, onde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Porque você deu o seu tesouro, você colocou o seu tesouro no altar. Eu te abençoarei, eu te prosperarei, eu estarei contigo, e eu te farei tão grande como inumerável. Porque você deu o seu melhor, você colocou o seu tesouro. Porque quem dá aquilo que é mais precioso, dá tudo. E quem dá tudo? O apóstolo Paulo, provavelmente, quando ele escreveu aos Hebreus, ele disse que quem se aproxima de Deus é preciso fazê-lo com fé. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e galardoa a todos que o buscam. O desafio nessa manhã, queridos, igreja, você que está em casa, o desafio nessa manhã é que não olhe para essa palavra de Abraão como alguém que é chamado a sacrificar o seu filho, mas olhe para essa palavra de Abraão como alguém que deve colocar o melhor, tudo sem reservas no altar do Senhor. E que o Senhor gostaria que, no seu caráter santo, na sua bondade infinita, na sua graça e misericórdia, derramar essas coisas sobre nós como filhos amados. Quero desafiar o irmão a não reter aquilo que o Senhor lhe pede, a não negar aquilo que o Senhor coloca no teu coração, a não segurar aquilo que o Senhor, porque Abraão sabia que Isaque, que era pedido por Deus, antes de ser dele, era do soberano. E que o melhor, tudo que ele tinha, na verdade, não era necessariamente dele, sem antes ser do Senhor. Não se esqueça disso. Que Deus não lhe pede nada que você não possa dar. E que Deus não lhe dá nada que você não possa abençoar. Que Deus te abençoe, querido. Use tua vida para a glória do Senhor. Seja santo em todo o tempo. Seja presente. Que Deus te honre cada dia, mas tenha o coração no altar, ensinável, quebrantado, dependente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças. Nós compreendemos que o Senhor é santo e que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Sabemos que Satanás se levanta, Senhor, para nos lançar dúvidas e destronar, ó Pai, o Senhor do trono no nosso coração. Sabemos, Pai, que a nossa grande luta, Senhor, é quando nós, sob essa influência maligna de Satanás, ó Deus, queremos assentar no lugar que é do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a destronar a nós mesmos e a entronizar ao Senhor que é soberano, Rei eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quebra as cadeias de sobre nós, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que o nosso coração seja ensinável, que a nossa vida seja quebrantada e que não haja outro objetivo mais importante para nós do que sermos para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, santifica-nos, Senhor, santifica-nos, separa-nos no altar, não como especiais, mas como servos dignos, ó Deus, santifica-nos, ó Deus. Nós oramos com gratidão, nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos para a escola bíblica dominical, irmãos, cada um na sua classe, e que Deus abençoe os irmãos
Compartilhem da vida de vocês, compartilhem de vocês na escola bíblica, isso ajuda muita gente a crescer.